Olá galera, tudo bem? Tocando aí o nosso intensivão, nosso curso aí, tá? Para os processos seletivos aí de final de ano, estamos focando nesse momento aí em Enem, a grande prova Enem, dentro de um módulo extremamente importante, hein? Grandezas diretamente, inversamente, regra de três simples, composta, e no caso aqui porcentagens, que é extremamente importante, tá? Então, ó, na sequência, uma bateria de exercícios levando em consideração esse assunto muito importante, mas muito importante mesmo. Então, presta bastante atenção, capricho nessa aula, que ela é muito valiosa para vocês. Vamos lá. Então, começando, iniciando aí, ó, os dados do gráfico foram coletados por meio de uma pesquisa nacional por amostra de domicílios. Tá? Então, ele dispõe isso aí numa tabela, não estamos trabalhando ainda detalhando muito a respeito de estatística, né? Estudo de estatísticas tem um módulo específico para isso, mas a leitura aqui ela é bem simples, tá? Supondo-se que no Sudeste 14.900 estudantes foram entrevistados nessa pesquisa. Quantos deles possuíam telefone móvel celular? Vai destacando as informações importantes. Então, a primeira coisa, Sudeste. Então, eu tenho que olhar para cá no gráfico, esquece o resto. 14.900 estudantes foram entrevistados. Ele quer saber quantos deles possuíam. Então, possuíam telefone móvel, está aqui, ó, representado pela coluna, o marronzinho mais escuro. E a taxa percentual está aqui no eixo vertical. Então, ele está falando a respeito dessa taxa percentual. Tá? Ou seja, na região sudeste, 56% dos estudantes possuem telefone móvel celular. Ok? E aí, feita essa leitura, é um exercício bem tranquilo. Dá para resolver por regra de 3. Eu não vou resolver por regra de 3 porque é um exercício bem tranquilo. Então, nós precisamos, na verdade, aqui, queridos, lindas, de 56%, determinar o valor de 56% de 14.900. Então, de uma maneira prática, para não precisar montar a regra de 3, você pode fazer assim, ó. 56% de 14.900, você pega o 14.900 e multiplica por 56 centésimos. Posso fazer a regra de 3, Carlos? Lógico, a regra de 3 é sempre infalível, tá? Então você põe lá 100%, 14.900, 56% x. Faz a multiplicação, as grandezas são diretamente proporcionais, então vai sair direto, tá? Mas vamos fazer de uma maneira um pouquinho diferente para vocês treinarem várias maneiras aí, tá? Então o que nós temos aqui, ó, simplifiquei por 100 em cima, simplifiquei por 100 embaixo. Então nós ficamos como produto aqui 56 vezes 149. Então vamos montar aqui no cantinho, ó, 149 vezes os 56. Então 6 vezes 9, 54 vão 5, 6 vezes 4, 24, com 5, 29 vão 2, 6 vezes 1, 6, com 2, 8. Coloca um maisinho aqui, tem gente que coloca o zero, fica a seu critério. 5 vezes 9 ou 9 vezes 5, 45. Vão 4. 5 vezes 4, 20, com 4, 24. Vão 2. 5 vezes 1, 5, com mais 2, 7. Somando as nossas multiplicações parciais, nós ficamos com 4, 9 com 5, 14, vai 1, 8 com 4, 12, com mais 1, 13, vai 1, 7 mais 1, 8. Ou seja, 8.349 estudantes do Sudeste possuíam telefone móvel celular, ou seja, 8.344, que responde ao exercício alternativa D. Ok? Uma leitura tranquila, um exercício bem tranquilo, porém extremamente importante para nós todos, para vocês em especial que estão nessa maratona, né, gente? Vamos lá. Avançando, um grupo de pacientes com hepatite C foi submetido a um tratamento tradicional em que 40% desses pacientes foram completamente curados. Bastante atenção nos enunciados. Os pacientes que não obtiveram cura foram distribuídos em 2 grupos de mesma quantidade. Todas essas informações são extremamente importantes para a resolução nossa, tá? E submetidos a 2 tratamentos inovadores.
No primeiro tratamento inovador, 35% dos pacientes foram curados e no segundo, 45%. Em relação aos pacientes submetidos inicialmente, os tratamentos inovadores proporcionaram cura de... Então, gente, ó, vamos prestar atenção. 100% é o que representa o total pra gente. Então, aqui, ó, 100% é o total dos pacientes que foram procurar tratamento para hepatite C. Desses 100%, a informação nossa lá, 40% obtiveram cura, foram completamente curados. Tá? Ótimo. Agora, os pacientes que não obtiveram cura, então agora nós precisamos dessa informação. Tá? Porque se 40% obtiveram cura, 100 menos 40 dá 60%. Então 60% dos pacientes não obtiveram cura. Tá? Eles foram distribuídos em 2 grupos de mesma quantidade. Então olha aí outro detalhezinho aí. Então 60%, nós vamos dividir esse 60% em 2 grupos de 30%. Ok? Porque ele falou que foi distribuído em 2 grupos de mesma quantidade, então 30% para cada um. E submetidos a 2 tratamentos inovadores. No primeiro tratamento inovador, 35% dos pacientes foram curados. Então olha o que nós precisamos para concluir isso daqui. Então o que nós precisamos, tá, gente? Ó, 35%, calcular 35% de 30% de x, se quiser colocar um x aqui, mas nós não precisamos de letra agora, tá, gente? Isso não vai mudar nada no nosso exercício. Então, gente, ó, como eu falei no exercício anterior, você quer calcular 35% de alguma quantidade, no caso aqui seriam acréscimos e decréscimos sucessivos que nós estamos exemplificando aqui para vocês. Então você vai multiplicar esse 35% pelos 30%, mas já vou escrever já na forma fracionária para a gente ganhar tempo e espaço, né? Precisamos de economia dos dois. Então, ó, eu quero calcular 35% de 30%, então eu multiplico 35 centésimos por 30 centésimos. Ó, aqui eu tenho uma simplificação interessante. Divido por 10 lá em cima e embaixo. Então vamos lá. 3 vezes 35, né? Numerador com numerador, já recordamos isso inicialmente. Aqui denominador com denominador, 100 vezes 10 dá 1000. Como nós estamos falando em porcentagem, todas as alternativas estão em porcentagem, para passar para porcentagem, como é uma fração de denominador 100, e o 1000 não é 100, lógico, né? Então vamos dividir por 10. Divide em cima por 10 dá 10,5. Divide em cima por 10, 10,5. Divide embaixo por 10, 1000 dividido por 10 dá 100. Então aqui, nós temos aqui 10,5%. Tá? Obtiveram cura através desse tratamento inovador. Agora, o segundo tratamento apresentou 45% de cura. De quanto? Daqueles outros 30%, que eram aqueles grupos de mesmas quantidades. Então, a mesma sequência de cálculo, só muda os números. Então, 45% de 30%, então é 45 centésimos vezes 30 centésimos. Vou fazer essa simplificação aqui, que é interessante pra gente. 3 vezes 45 dá 135. 100 vezes 10 dá 1000. Mesma coisa que aconteceu anteriormente. Vamos simplificar por 10. 13,5. Simplifica por 10 aqui também, para cair numa fração centesimal, para poder escrever na forma percentual. Ou seja, o tratamento inovador 1 teve uma cura de 10,5% do total dos pacientes. E o tratamento inovador 2 de 13,5%. Ele quer saber ao todo, né? Esses dois tratamentos juntos, então 10,5 mais 13,5%, né? Pega esse meio aqui e joga para lá, né? 10,5 vira 11. Aí 11 mais 13 dá 24%. Ou seja, 24% dos pacientes inicialmente, que foram submetidos ao tratamento, conseguiram cura através desses dois tratamentos inovadores. A alternativa B que responde esse exercício. Desculpem. Tá vendo, gente? A resolução simples, tá? Mas cheio de detalhe no enunciado. Isso é muito importante para vocês, muito importante mesmo. E essa porcentagem, tá vendo? Podia colocar uma letra aí, mas não há necessidade. A letra não fez falta nenhuma pra gente, ok? Vamos lá, vamos avançando aí pra gente ir ganhando tempo e pegando o ritmo de prova, né?
Um jovem investidor precisa escolher qual investimento lhe trará maior retorno financeiro em uma aplicação de R$ 500. Informação importante. Para isso, pesquise o rendimento e o imposto a ser pago em 2 investimentos, poupança e CDB, né, Certificado de Depósito Bancário. Essa informação não importa para a gente. As informações obtidas estão resumidas no quadro, então tá ali. Poupança 0,560 ou 0,56%, né? Não paga imposto de renda. Informação importante, informação importante. CDB rende mais, né? 0,876 ou 876 milésimos, né, de taxa percentual. Porém, contudo, entretanto, tem um imposto aqui. Você paga um imposto, ok? Para o jovem investidor, ao final de um mês, a aplicação mais vantajosa é... Vou mudar aqui, tá? Só para ganhar um pouquinho de espaço, senão fica muito apertado ali para vocês, tá? Então, vamos lá. Vamos pegar os R$ 500, que é uma informação extremamente importante. Vamos ver, gente, o que está acontecendo primeiramente na poupança. Aqui, ó. Poupança R$ 500 com uma taxa mensal de 0,56%. Não há necessidade de colocar aquele zero no final do número decimal, tá? Vamos simplificar a nossa vida aí, então. Ó, vou simplificar por 100 em cima, vou simplificar por 100 embaixo. Então, o que nós temos aqui, ó, 5 vezes 0,56. Então, ó, 5 vezes 6 dá 30, vão 3. 5 vezes 5, 25, com 3, 28, vão 2. 5 vezes nada, nada, com 2, 2. Como eu tenho 2 casas decimais, eu coloco 2 casas decimais aqui. Você poderia ter colocado, tá, gente? Tem gente que coloca aí, né, 1 mais a taxa percentual, tá? Porque aí ele faz a multiplicação 1,0056. Mas eu acho que não é o caso. Aqui, ó, ele tinha R$ 500. Porque aí se você faz soma esse 1, que seria o 100% inicial, você já ia cair nesse resultado aqui final direto. Mas também somar 500 com 2,80, tá, gente? Não vai ser isso que vai complicar a sua prova e não vai tomar tanto espaço teu. Mesmo porque você não precisa escrever essa conta, né? Então, na poupança, ao final de um mês, esse jovem investidor, vai ficar com R$ 502,80. Vamos analisar o CDB. O que acontece no CDB? O CDB a gente tem que tomar cuidado que são 2 etapas. Vamos aplicar o CDB. 500, taxa mensal 0,876%. Simplifica por 100 embaixo, simplifica por 100 em cima. Então ficamos com 5,0,876. 876. 5 vezes 6, 30, vão 3. 5 vezes 7, ou 7 vezes 5, 35, com 3, 38, vão 3. 5 vezes 8, 40, com 3, 43. 3 casas decimais, 3 casas decimais. 4,380 ou simplesmente 4,38. Esse foi o rendimento. Cuidado, gente, muito cuidado, tá bom? Porque você tá vendo que se você pegar 500 mais 4,38, vai dar 504,38. E você tem uma alternativa que é um peguinha lá no exercício, tá lá na questão. Então, muito cuidado com esses peguinhas aí. O que tá faltando, Carlos? O que tá faltando, gente, ó, é você descontar esses 4% do imposto de renda. Então, ó, vamos multiplicar aqui, ó, por 4% para determinar quanto que ele vai pagar de imposto de renda. Lembra, ó, que o exercício fala, o imposto de renda, tá, é sobre o ganho, tá? Aqui é a informação na nossa frente. É sobre o ganho, não é sobre o total, tá? Então, ó, 4,38 vezes 4, ó, 4 vezes 8, 32, vão 3. 3 vezes 4, 12, com 3, 15, vai 1. 4, 4, 16, com mais 1, 17. 2 casas decimais ali, 2 casas decimais aqui. Cuidado que nós não simplificamos esse 100. Então, por cento. Então, aqui, ó, vou dividir por 100 aqui ainda, então eu vou colocar mais 2 casas decimais. Então, nós vamos ficar aqui com 0,1752, que é aproximadamente, tá, gente, aí 17 centavos, vai. Não me preocupar muito com regra agora de arredondamento, porque nos centésimos ali, né, nos centavos, isso não vai criar problema. Então, ó, ele iria receber 4,38 pela aplicação no CDB.
Porém, contudo, entretanto, ele precisa pagar uma taxinha de 17 centavos para o leão, para o imposto de renda. 8 tira 7 dá 1, 3 tira 1 dá 2 e 4 não tira nada dá 4, vírgula debaixo de vírgula, 4,21. Ou seja, aplicou R$ 500, obteve um rendimento líquido agora, porque já descontamos o imposto de renda. Então ele vai ficar ao final de um mês com R$ 504,21. E aí você procura lá R$ 504,21, alternativa D. É o que responde o exercício. E cuidado, tá, gente, que a alternativa que eu tava falando, essa alternativa aqui, ó. Essa alternativa aqui é o que nós chamamos de armadilha. Ele conta que você vai esquecer alguma informação, tá? Alguma informação denunciada, alguma informação relevante, importante. Ele coloca aquilo, ele conta com o teu erro, isso aí tá lá. Ok? Tá vendo, gente? Todos os cálculos aí não são cálculos tão pesados aí, mas tem que ficar atento com essas informações, que a prova do Enem é bem em cima disso. Situação, problema, e trabalhar essas informações de uma maneira coerente, tá? E de uma maneira rápida também e prática, para você não ficar perdendo tempo, ok? Sempre em frente. Vamos lá. Uma pessoa aplicou certa quantia em ações, tá? Em certa quantia, então provavelmente aqui talvez a gente use uma letrinha, tá? No primeiro mês, ela perdeu 30%. Então presta atenção, 30% do total do investimento. E no segundo mês, recuperou 20% do que havia perdido. Essa informação é muito importante. Depois desses 2 meses, resolveu tirar o montante de R$ 3.800 gerado pela aplicação. A quantia inicial que essa pessoa aplicou em ações corresponde ao valor D. Então, ó, a primeira coisa, ele aplicou um total lá que é o 100%. Ele perdeu 30%. Se ele perdeu 30%, gente, ele ficou só com 70% do capital inicial que ele tinha. Ok? Então, isso daqui aconteceu no primeiro mês. O que aconteceu no segundo mês? Cuidado, que aqui é uma armadilha que nós temos. Ele recuperou 20% do que havia perdido. Não é 20% do total e nem 20% do que sobrou, é 20% do que havia perdido. Então ele tinha perdido 30%. Então ele recuperou 20% daqueles 30%, tá? Então vamos lá, 20% de 30%. Então, ó, uma simplificação aqui por 10, outra simplificação aqui por 10. 2 vezes 3, 6. 10 vezes 10, 100. Ou seja, ele recuperou 6% no segundo mês. Tá? Então ele tinha ficado com 70%, né? Porque ele perdeu 30% e ficou com 70%. No segundo mês melhorou, porque ele recuperou 6%. Ou seja, ele ficou com 76% do total. Tá? Então ele ficou com 75%, por exemplo, dx. E aqui acho que eu vou até montar de duas maneiras, tá, gente? Então eu vou colocar aqui, ó, taxa percentual e vou colocar aqui valor, reais. Então eu vou colocar aqui, ó, esse 76%, gente, é o que ele ficou, ó. É o 3.800. Então se você colocar aqui, ó, 76% corresponde a 3.800, 100% é equivalente a x. Então, quanto maior a porcentagem, maior o valor. Então, são grandezas diretamente proporcionais. Você pode multiplicar, aplicar já aqui, tá, gente? A propriedade fundamental das proporções, né? O produto dos extremos é igual ao produto dos meios. Você já pode fazer aqui diretamente essa multiplicação. Esse com esse, esse com esse. Tá? O que vocês chamam aí, né? O que é muito chamado de multiplicar em cruz. E aí nós vamos ficar aqui, ó, com 380 mil. Eu tinha 2 zeros, acrescentei mais 2 zeros, ficamos com 4 zeros. Então 76 vezes o valor de x dá 380 mil. Então se você pegar esses 380 mil e dividir em 76 partes iguais, você vai ficar com o valor inicialmente obtido. Tá? E reparem, tá, gente, que o 380 ele é um múltiplo de 76, dá para dividir por 76, dá 5. Acompanhado de 3 zeros, isso aqui vai dar 5.000, que é o que responde o exercício.
Para quem tem a habilidade de trabalhar com letra, tá, gente? Então, ó, eu coloquei a letra X aqui. Por que coloquei a letra X aqui? Porque existe uma outra maneira que você pode considerar aqui. 76% de X é 76% vezes X. Isso daqui é igual a 3.800. Evita de você ter que escrever a regra de 3. Porque se 100 está dividindo de um lado, você multiplica por 100 o lado de lá. Então esse 100, ele... Na verdade, você vai estar multiplicando em ambos os lados da igualdade, né? Mas aí o próximo módulo nosso vai detalhar mais essas características aqui. Por isso que eu não quis fazer antes por equação do primeiro grau, porque como nós não detalhamos ainda, então eu vou usando as outras ferramentas que a gente puder utilizar para evitar o equacionamento. Mas o equacionamento é simples também e em várias situações vai ser inevitável. E tá vendo, gente, que nós acabamos chegando na mesma igualdade que nós chegamos anteriormente. Tá? 380 mil dividido em 76 partes iguais. Lógico, se o cálculo é o mesmo, o resultado é o mesmo, né? Ou seja, essa pessoa havia aplicado inicialmente R$ 5.000, alternativa C, para esse exercício. Ok? Vamos lá, vamos avançando que os exercícios vão ficando bem interessantes aqui. Olha, mais um aqui também, esse aqui já envolvendo parte de geometria, mas também não depende tanto da geometria. Deixa eu só mudar um pouquinho a cor aqui para não sumir meu cursor. O losango, representado na figura 1, foi formado pela união dos centros das 4 circunferências tangentes de raios de mesma medida. Então, ó, todos os raios são iguais. Então, vamos anotar, ó, vamos transformar aquilo ali, ó, vamos colocar na figura isso. Ó. Todos os raios, então aqui é R, aqui é R, aqui é R, aqui é R. E lembra, tá, gente, se é losango é um paralelogramo com todos os lados iguais entre si, congruentes entre si, recordando que nós vamos passar também pela geometria plana, lógico, tá? Dobrando-se o raio de duas das circunferências centradas em vértices opostos do losango e ainda mantendo-se a configuração das tangências, tangente está uma coladinha na outra, uma bem do ladinho da outra, né? Apresenta um ponto em comum. Obtém-se uma situação conforme ilustrada pela figura 2. Então, tá vendo? Então tá o ponto de tangência aqui, um pontinho com essa circunferência e um pontinho com outra circunferência. E assim para todas. Ó, aqui permaneceu. Aqui dobrou o raio. Aqui permaneceu. Aqui permaneceu. Aqui dobrou o raio. E aqui dobrou o raio. O perímetro do losango da figura 2, quando comparado ao perímetro do losango da figura 1, teve um aumento de... Então, ó, vamos ver, vamos pensar em perímetro, tá? O perímetro, tá, gente? Geralmente, quando nós estamos trabalhando com uma questão aí de geometria plana, é muito usado, tá? Para poder representar isso daí, o símbolozinho 2P, porque a gente usa muito semiperímetro. Tá? Como aqui o importante para a gente nem é tanto o que vai acontecer na geometria em si, eu vou representar como P minúsculo o perímetro da figura 1 e P maiúsculo o perímetro da figura 2, ok? Então o perímetro da figura 1, tá, gente? Nós temos 4 lados iguais. Cada lado, gente, valendo 2 R's de medida. Olha o que eu estou falando. Estou falando nisso daqui, ó. R mais R, 2R. Então, nós temos 4 lados iguais. Então, 4 vezes 2R. Então, o perímetro 1 é de 8R. Ok? O perímetro 2, vou representar pela letra P maiúsculo. O perímetro 2 já é um pouquinho diferente. Tá? Por que ele é um pouquinho diferente? Porque agora os lados não tem mais 2R, e sim 3Rs. Tá? Então, tá vendo? R mais 2R são 3Rs. Então, nós temos 4 lados iguais, porque é um losango, cada lado medindo 3R. 4 vezes 3, 12R. Certo? Então, gente, ele quer saber o perímetro 2 da figura 2, quando comparado com o perímetro 1. Então, primeiro ele está falando da figura 2. Então, ele quer saber quanto que aumentou. Nós temos duas maneiras. Então, eu posso pensar assim, ó, o perímetro 2 comparado com o perímetro 1. Ou seja, eu tenho 12R sobre 8R. Tá? Eu posso simplificar esse R com esse R, que não vai importar para a gente. Podemos dividir por simplificar por 4, nós vamos ficar com 3 sobre 2. E aí 3 sobre 2, gente, se você quiser passar para porcentagem,
é só multiplicar por 50 embaixo. Se multiplicou por 50 embaixo, multiplica por 50 em cima também. Então, 150%. Se você dividir 3 por 2, gente, vai dar 1,5. Tá? E você transformando isso aqui para fração, dá 15 décimos. Se quiser passar para porcentagem, acrescenta ou multiplica por 10 embaixo, multiplica por 10 em cima. Lógico, você vai chegar nos próprios 150%. Então o que acontece? 100% era o perímetro inicial. O que passou de 100% foi o que aumentou. 150, de 100% para 150, teve um aumento de 50%. Esse foi o aumento que teve. Cuidado que o 150% também está na alternativa, a armadilha. Ele não aumentou, ele já tinha aquele perímetro inicial de 8R. O que ele aumentou de 8 para 12, tá? Ele aumentou 4R, que é o comentário que é a segunda maneira que você poderia enxergar. De 12R que tinha, tá? De 8R que tinha, passou para 12R, então 12R menos 8R dá 4R. Então o aumento foi de 4R em 8R. Isso aqui é uma segunda maneira. Deixa eu separar aqui para não confundir depois vocês aí, não ficar misturado. Simplificando R em cima e R embaixo, ficou 4/8, que simplificando dá meio, que aí você chega diretamente nos 50%. Então você pode analisar o todo ou você pode analisar só aquilo que foi aumentado. Muito cuidado, ao analisar o todo, lembra que você já está carregando 100% inicial. Para 150% teve um aumento apenas de 50%. Só cuidado nesse detalhezinho numa questão como essa. Certinho? Ok? Então tá aí, gente. Então, ó, esses exercícios, a princípio, tá? Eu vou vir com mais uma sequência. Eu vou dar uma parada por aqui para dar tempo de você tomar um ar, tomar uma água, né? Jogar uma aguinha no rosto. E eu já volto na sequência com mais uma bateria de exercícios aí, alguns exercícios também bem interessantes para a gente retomar e ficar bem firme isso daí para a prova do Enem de vocês. São esses assuntos aqui, tá? Em especial esse assunto aqui, é questão que com certeza vai aparecer coisa desse tipo na sua prova. Você tem que treinar isso daqui, tem que ficar muito claro e muito bem entendido para você. Daqui a pouco eu volto. Beijo, grande abraço, bons estudos e até mais, gente. Muito obrigado.